Convido a igreja a abrir suas Bíblias na primeira aos Coríntios, capítulo 10. Hoje nós vamos começar no verso 23 e nós vamos até o versículo 1 do próximo capítulo. O versículo 1 do próximo capítulo é o final de hoje e o começo do próximo sermão, mas a gente vai incluí-lo na leitura também. E aí, crianças, lembrando, precisamos de vocês. Se deixar os adultos, demora demais. Vocês sabem os livros da Bíblia. Ajude a achar. Primeiro aos Coríntios 10, a partir do verso 23, atenção para a leitura da Santa Palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo porque dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Até aqui a palavra de Deus, vamos orar, pedir ao Senhor que abençoe a exposição da sua palavra. Deus bondoso, somos gratos por nos deixar estas instruções inspiradas e inerrantes para nós. Agradecemos porque temos na tua palavra luz para nosso caminho, que tantas vezes é difícil de trilhar. E hoje, ao considerarmos essas instruções preciosas do apóstolo, pedimos que o Senhor nos direcione. Em nome de Jesus. Amém. O quanto nós estamos dispostos e prontos a nos negarmos em amor pelos outros. Você já teve alguém que se negou por você em alguma coisa? Eu tenho certeza de que sim. Por exemplo, quando você era criança, pessoas negaram a si mesmas pelo seu bem-estar. Sejam seus pais, seus avós, irmão mais velho, seja quem for que cuidou de você. Você nem fazia ideia real. Você só estava lá existindo enquanto criança. Mas pessoas se negaram por você. Seus pais certamente perderam horas de lazer, horas de sono, projetos de viagem, projetos de coisas para casa, horas de sono, horas de lazer, tudo por amor a você. E você nem faz ideia o quanto. Antes mesmo de você se tornar um ser consciente acerca da vida, muito serviço em amor foi feito por você. E o contrário, já passou pela experiência de se negar a algo por amor a outra pessoa? De colocar limitações em si mesmo? Começa na infância, né? Às vezes, crianças, vocês muitas vezes têm que fazer algumas coisas que vocês não querem muito fazer. Por exemplo, vai ter uma festa de casamento. Eu lembro quando eu era criança, eu não queria de jeito nenhum festa de casamento de ninguém. Sabe por quê, né? Porque tinha que botar aquelas roupas incômodas, desconfortáveis. Eu queria só usar a camisa de futebol o tempo todo quando eu era criança. Eu só queria usar a camisa de futebol. Agora passou isso. Mas tem convenções sociais de que você não vai com camisa da seleção para casamento de ninguém, tá bom. E aí vocês, crianças, têm que pôr uma roupinha que pinica, que incomoda, que coça e tudo mais. Mas você faz isso, sabe por quê? Por amor. Por amor a quem te convidou para o aniversário, para o casamento, para a festa. E sabe, às vezes o nosso tempo grita dizendo que não podemos nos limitar por nada, de que temos que ser livres para fazermos o que quisermos, como quisermos, quando quisermos. Mas mesmo a nossa cultura sabe que real florescimento de algo envolve limitação. Envolve tolher alguma coisa. E eu não estou falando apenas do amor conjugal, embora esse seja o mais óbvio. Você quer se casar com alguém?
você está se limitando. Mas é uma limitação por amor que vale a pena. Você está se limitando, limitando suas possibilidades, limitando o acesso ao seu corpo, limitando o seu tempo, o seu dinheiro, os seus sonhos. Mas vale a pena. Porque essas limitações servem de amparo para o florescimento da árvore do amor. Mas vai além disso. Você quer aprender a cantar? Você quer aprender a tocar violão? Você quer aprender a desenhar, tocar teclado? Por amor desse objetivo de se tornar um músico, você vai ter que se limitar. Limitar seu tempo, limitar seu lazer, limitar suas atividades. Serão muitas e muitas e muitas horas de prática. O dinheiro empenhado em pagar por professores, em comprar os instrumentos. O tempo gasto fazendo exercícios repetitivos em que parece que você não está avançando em nada. Mas o florescimento que vem de tocar o instrumento vai aparecer como um alegre resultado para o seu coração. Nós sabemos disso. Sabemos que se tornar muito bom num esporte, numa profissão, num hobby, num relacionamento. Nós sabemos que o amor floresce na treliça de limites e na entrega das coisas das quais nós abrimos mão. E abrimos mão com alegria, porque o objetivo é superior. Casais, por exemplo, pela alegria proposta de terem um filho, abrem mão de muita coisa. A mulher muito mais do que o homem, mas os dois abrem mão. Quando você vai fazer aquela viagem dos sonhos que você anda sonhando há anos fazer, você sabe que só vai acontecer se você agora abrir mão de certos gastos para fazer aquela caixinha do Nubank, ou seja, onde for que você guarda o seu dinheiro, e algo maior no horizonte. O nosso assunto hoje é esse, queridos. O fato de que se nós tivermos amor por um objetivo superior, nós estaremos dispostos a nos limitarmos. Se tivermos amor pelo objetivo maior, que é a glória de Deus e o avanço do seu reino, nós até com alegria colocaremos limites em nós mesmos, até em coisas que são legítimas. E hoje pensaremos sobre como devemos ter em mente a glória de Deus e o avanço do seu reino como balizadores. E isso vai ajudar muito os nossos corações a lidarem com alguns dos dilemas éticos que viveremos nesse mundo. E é o que Paulo vai nos trazer hoje. Em 3 pontos nós veremos que o amor a Deus e ao próximo devem balizar nosso comportamento nas diversas questões éticas. Simples assim. O amor a Deus e amor ao próximo servirão de guias para que nós entendamos como viver. Vamos ver isso em 3 partes. A primeira delas é lembrando que a nossa liberdade existe para o amor. Versos 23 e 24. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o dos outros. Paulo vem nos ensinando em Coríntios sobre a vida cristã, e ela é uma vida de amor a Cristo, serviço a Cristo, que vai naturalmente se derramar em amor uns pelos outros. E nós temos visto que desde a antiguidade é bem complicado sabermos como que a gente deve agir nesse mundo. Quando nos deparamos com questões éticas enroscadas, o que a gente faz nessa situação? E não, a Bíblia não traz uma solução prontinha para todo e qualquer dilema ético. Para alguns, sim, é bem claro. Para outros, não. Às vezes as pessoas perguntam a nós, pastores, coisas como: pastor, o que a Bíblia fala sobre assunto tal? E a gente tem que dizer, então, nada diretamente. Mas ela tem princípios que a gente pode balizar esse caminho através deles. E nós precisamos disso, irmãos, sabiamente, com a direção de Deus, aplicar esses princípios controladores a situações específicas. E ao falar com os coríntios, o apóstolo Paulo tem lidado com os problemas específicos deles, que não são exatamente os mesmos nossos, embora às vezes parecidos. Paulo não tinha, por exemplo, como ensiná-lo sobre a ética das redes sociais, tinha? Não tinha. Nós vivemos dilemas éticos que ele não vivia. Ele tinha outros assuntos a tratar. O que a gente faz então? Nós entendemos quais eram os princípios que motivaram o pensamento de Paulo para as questões éticas do seu dia e nós tentamos transpô-los para as nossas próprias situações.
E quais são os princípios em questão? Veja, mais uma vez, Paulo está ali na situação da comida sacrificada a ídolos. Mas agora ele traz uma situação um pouco diferente. Ele não está falando de você ir comer num contexto de um templo pagão, num restaurante do templo pagão. Nós falamos sobre isso, o Tarcísio explicou sobre isso, já tratamos desse assunto. Se você perdeu, pega lá depois. Mas Paulo começa trazendo uma fala com a qual já lidamos antes, mas agora num novo argumento. Ele fala, todas as coisas são lícitas, ou seja, todas as coisas são permitidas. Mas nem todas convém que você faça. Todas são lícitas, permitidas. Mas, amigo, nem todas elas vão contribuir para o crescimento de quem está ao teu redor. Como assim, Paulo? Veja, Paulo está falando da maravilhosa liberdade que nós temos em Jesus. E é liberdade maravilhosa mesmo. Mas Paulo está te lembrando que a liberdade nunca foi o grande objetivo. A liberdade é um meio para um objetivo maior: amar a Deus e amar o próximo. Ela não é uma liberdade que visa primariamente o meu bem-estar de forma indivídua, a minha vida, os meus gostos, os meus projetos, mas o meu bem-estar perante a glória de Deus e o bem do meu próximo. E Paulo está dizendo claramente, querido, não é porque uma coisa é permitida, e é mesmo, que você tem de participar. Pode ser que não seja conveniente naquele momento, naquela ocasião, naquele dia. Pode ser também que ela não traga edificação a você e aos seus. Lembre-se dos princípios em operação aqui. Paulo vem ensinando ao longo de toda a carta que nós somos um povo chamado das trevas para sermos edificados. Lembra dessa metáfora? Ele fala sobre o fato de que nós não somos mais que não há mais um templo de pedras, mas há um templo de pedras vivas que somos nós. E que a minha edificação depende de vocês. A edificação de cada um de vocês depende de cada um dos outros. Nós não marchamos juntos rumo à Nova Jerusalém. A vida cristã não é uma caminhada solitária, só eu e Deus. A vida cristã é uma caminhada em bando. Nós andamos juntos como o povo dele. O que eu faço interfere na vida de vocês, o que vocês fazem interfere na minha. Essa edificação, ela é conjunta. A ideia de um desigrejado, ela é absurda, a palavra de Deus. A de alguém que anda sozinho com Cristo, fora da igreja. Isso não faz nenhum sentido. Paulo vem ensinando que somos um povo que tem uma missão a cumprir. A missão de fazer discípulos de todas as nações. E essas coisas andam juntas. A minha liberdade deve servir à missão. E deve levar em conta, sim, o fato de que o mundo está nos observando. E que devemos estar dispostos a, em alguma medida, limitarmos a nossa liberdade. Vivermos inconveniências e privações pelo bem da missão, porque foi isso que Jesus fez. E é isso que Paulo está fazendo. Paulo termina essa sessão dizendo, me imitem nisso, que nem eu imitei Jesus Cristo. É sempre com Jesus em mente. Essa limitação para o bem do próximo por amor é o próprio fato de Jesus vir. É o que ele fez por nós. E Paulo fala, e eu faço por vocês, e vocês deviam estar fazendo também. Vocês deviam estar fazendo também. E para esses objetivos serem cumpridos, vai haver momentos, irmãos, em que iremos ter de nos refrear, de fazermos algumas coisas que são legítimas, mas que na situação X não são convenientes, não produzem o bem para o próximo. Entenda, a vida cristã não é uma vida minha, para eu exercer a minha liberdade, não importa quem ache ruim. Isso aí é outra coisa, cristianismo não é. Talvez você ache isso, mas hoje é o dia de parar. Hoje é o dia de deixar isso para lá. Você não é senhor de si mesmo. Você é servo de Jesus Cristo. E o amor regulador é o que aparece aqui. Certa vez perguntaram a Jesus qual é o grande mandamento, lembra? Lemos hoje em Mateus. E Jesus responde o quê? O amor a Deus sobre todas as coisas, de todas as tuas forças, tua alma, teu entendimento. E o amor ao próximo, como a si mesmo. E esses princípios estão operando aqui. Amor é essa entrega. Amor é essa autolimitação por causa de objetivos maiores. O grande mandamento não é amar a si mesmo e exercer sua liberdade, custe o que custar. Mas esse é o grande mandamento do nosso tempo, não é? Ame a si mesmo e exerça a sua liberdade, custe o que custar, doa a quem doer.
Seja feliz e pronto. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, entretanto, significa que vai ter momentos na sua vida em que você vai deixar de fazer certas coisas que são permitidas e que você gosta delas, mas você não vai fazer. Porque você não é senhor da sua vida, você é servo de Cristo. No verso 24 ele complementa: não busque os seus próprios interesses, busque o dos outros. Deixe que os outros e Deus cuidem dos seus interesses e você cuida dos outros. Que te parece essa proposta? Vai dizer isso para os coaches de hoje em dia, vai? Vai dizer isso para os influencers das redes sociais. A mensagem do nosso tempo é: se você não cuidar do seu, ninguém vai cuidar, amigo. Vai lá e cuide você mesmo. Agora, imagina você passar o dia considerando o que é melhor para os outros, ao invés de considerando o que é melhor para si mesmo. Esquisito, não é? Agora, à luz do que ele ensinou antes, se nós somos um corpo com vários membros, aí faz sentido pensar na mão cuidando da cabeça, do ouvido cuidando do olho e de uma parte cuidando da outra. É um só corpo. Se nós somos um edifício com várias pedras, aí faz sentido que cada pedra pense não só em si mesma, mas em como está apoiando o resto do prédio. Se nós somos uma planta, uma videira ou algo assim, faz sentido que nós nos interessemos uns pelos outros, porque se não passar por mim, a nutrição não vai chegar em você aí na ponta da videira. E assim vai. Ai, pastor, mas isso é muito irreal. Se eu não cuidar de mim, ninguém vai cuidar. Bem, você está se esquecendo para começar do Senhor dessas coisas todas. O Senhor da igreja, o Senhor da videira, o Senhor do corpo, o cabeça do corpo. Ele cuida de nós. E sim, o exercício é de confiarmos no que Deus está falando. É por isso que a gente anda pela fé mesmo. Foque mais em cuidar dos seus irmãos, dos interesses dos seus irmãos, dos interesses da sua família, dos interesses do povo do Senhor. E se todos nós fizermos isso, o que vai acontecer? Todo mundo vai ter bem cuidado. Sim, irmãos, o cristianismo ele é contracultural. Sim, o cristianismo é bastante diferente do pensamento do nosso tempo. Ele é o desejo de morrer por amor, não de matar por amor. Morrer de amor, não matar de amor. Fazer o bem, mesmo que nos custe. Não receber o que eu quero, seja qual for o custo. Isso não é natural. Isso é sobrenatural. Isso é contra os nossos instintos, mas é o reino de Cristo. É um tambor que toca e nós marchamos por ele, mas ele só pode ser ouvido pela fé. E esse é o nosso primeiro ponto. O que controla o nosso comportamento não deve ser nossos desejos, instintos ou gostos, mas o amor a Deus e o amor ao próximo. Isso se mostra na prática, e nós vamos ver no segundo ponto, que a nossa liberdade deve ser grata a Deus e visar a sua glória. Olha versos 25 e 26. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Por quê? Qual é a razão que ele dá? Porque do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Paulo volta então, num exemplo do princípio, ele volta a falar sobre a carne sacrificada aos ídolos. Só que agora é uma situação diferente. É aquela que é vendida no mercado, e talvez esteja lá no mercado, mas antes tenha passado por um templo pagão. Não é a situação de você ser levado a participar de um culto pagão e comer com eles lá, não é isso. É aquilo que é vendido no mercado. E Paulo está falando, nem pergunta. Não fica perguntando não por motivo de consciência. Como que é isso? Veja, hoje você vai ao supermercado e lá tem aquelas diversas peças de carne, não tem? Tem picanha, tem algo que não é picanha, mas está vendido com etiqueta de picanha. Tem linguiça, tem bife ancho, tem fraldinha, tem um monte de coisa. Tem frango. Quando a gente vai almoçar aqui no caminho, a gente passa pela Só Frango, né? E é interessante que na placa da Só Frango diz assim, linguiça, maminha, não sei o quê. Um dos 3 pastores sempre reclama disso. Eu vou deixar para vocês tentar adivinhar qual é o pastor que reclama. Aí você vê lá na carne a procedência, qual é o açougue, foi essa marca, foi aquela marca, etc. Tem os selos das agências reguladoras, etc. Naquele tempo também tinha mercado vendendo carne. Mas
O ponto é que muitas vezes a carne, antes de chegar no mercado para o consumidor, tinha passado por algum ritual do paganismo, um templo pagão, a Poseidon, a não sei quem, o sacrifício, a Diana, isso ou aquilo. E a pergunta é, e aí, posso comer essa carne? Será, atenção crentes, será que por essa comida ter passado por algum tipo de ritual pagão, ela ficou, sei lá, amaldiçoada? Será que vai dar problema? Será que vai dar ruim? Veja, na situação anterior, Paulo falou de você se juntar aos pagãos em culto e falou, isso não deve, você está participando da adoração a demônios. E nisso você viola, claro, os mandamentos do Senhor. Mas meramente comprar no mercado a carne que foi do sacrifício, nenhum problema, porque a carne é só carne mesmo. Ela não ficou magicamente contaminada pelo mal. Algumas linhas evangélicas acham esse tipo de coisa, né? Que os objetos carregam consigo maldições ou coisa assim, isso é balela. Isso é totalmente estranho ao ensino das Escrituras. E Paulo prova isso para você se voltando ao Salmo 24, que nós lemos no começo do culto. O que ele diz? Porque ao Senhor pertence a terra e toda a sua plenitude, ou seja, tudo que existe na terra, gente, tudo que tem no planeta é de Deus. É do Senhor, essa carne aí que passou pelo templo pagão é de Deus essa carne. Não é dos falsos deuses, é do Senhor. Curiosamente, fontes extras bíblicas nos indicam que era comum para os judeus dizerem esses versos na hora das suas refeições. E Paulo, sábio que só ele, usa justamente esse verso para dizer para os judeus, pode comer. Perdeu o significado religioso uma vez que saiu do templo e foi para o mercado. É só maminha, é só linguiça apimentada. Inclusive vocês, judeus, podem comer, tá? Já caíram as proibições alimentares. Não há nenhum requisito do Senhor quanto a isso. Pode comer, mesmo que tenha vindo do templo antes. Isso, queridos, é importantíssimo. Os rabinos desse tempo tinham estipulações não bíblicas, mas na velha tradição judaica de ficar acrescentando lei à lei do Senhor. Tinham as suas estipulações de que judeus morando em outros países podiam sim comer carne do mercado, mas tinham que antes perguntar a procedência. E se tivesse vindo de ritual pagão, ou se tivesse sido guardada com carne que veio de ritual pagão, aí não podia. De novo, não era a Bíblia, era a tradição. E Paulo está ensinando tanto a eles, judeus convertidos, como aos gregos, que já conheciam a liberdade em Cristo, pode comer sim. Não tem isso de comida ou bebida que seja do diabo. Alguns podem ter tentado usar para honrar o diabo, e claro, você não vai participar desse momento. Mas no final das contas, essa comida é do Senhor. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela há. Vamos ampliar esse princípio para outras questões? Eu não acho que quando você vai ali no Bela Via, você está muito preocupado se a picanha foi oferecida a um ídolo ou não. Mas vamos ampliar para alguns outros assuntos. Pensa em turismo, por exemplo. E vale dizer porque é uma questão que às vezes se levanta mesmo. Estou fazendo uma viagem, posso visitar uma catedral católica lindíssima na Europa? Posso visitar um templo grego em Atenas? Posso entrar na Mesquita Azul em Istambul? Posso visitar o Templo dos Macacos em Katmandu, um templo budista? E aí, pode ou não pode? Você não pode cultuar. Você não pode adorar nesses contextos, participar dos rituais, dos cultos, das missas, não pode. Mas fazer uma visita turística, admirar a arquitetura, ao Senhor pertence a terra e toda a sua plenitude. Outro exemplo, pensa na arte. Será que eu posso ler tal obra de literatura, ou assistir tal filme, ou ouvir tal música? Talvez ela tenha sido feita com objetivos não muito bons, né? Olha, se o artista era descrente, certamente ele não fez o filme, a canção ou o clássico da literatura em honra a Deus. Mas ao Senhor pertence a terra e tudo que nela há, você pode consumir, sim, se não te leva a pecar, claro. O ponto é que a simples origem da obra não faz dela algo maligno. De novo, se o filme, canção ou clássico da literatura te levam a pecar, não consuma. Mas por isso, não pela origem da coisa. É claro que nessas coisas, às vezes, nós somos meio marotos, né? Nós nos convencemos de que não, nós conseguimos consumir tal coisa sem pecado algum, mas talvez seja só a gente tentando falar mais alto do que a consciência fala.
E nisso o texto traz um ponto útil para discernir a sua própria consciência. Está lá no verso 30, ele traz isso em outra discussão, mas eu quero trazer aqui para cima também. Veja o que ele fala: se eu participo com ações de graças, porque hei de ser vituperado por causa daquilo que dou graças. Nesse contexto, pensar em ações de graças é muito útil. O que Paulo está dizendo é o seguinte: é possível participar de algo da nossa cultura, do nosso tempo, e fazê-lo reconhecendo que veio de Deus, que é o Senhor, pertence à terra e todas as coisas que nela há. A gente volta a isso no próximo ponto, mas eu quero aplicar aqui também. Posso comer a carne que é vendida no mercado, mesmo que ela tenha vindo do templo? Posso, dando graças a Deus por isso. Isso das ações de graças, irmãos, é um baita teste, é um ótimo meio de você verificar o seu coração e o alinhamento dele nisso tudo. É um belíssimo teste interno da consciência, para ver se você está de fato amando a Deus sobre todas as coisas, ou apenas exercendo o seu amor próprio em busca da liberdade. Está participando de algo? Fala para si mesmo: sou capaz de agora parar e fazer uma oração de ações de graças ao Senhor por isso aqui? Esse esporte, esse filme, essa comida? Sou capaz de, nesse momento, parar e falar: Senhor, obrigado por isso? Ou será que eu estou tentando fingir que Deus não existe até acabar de consumir isso aqui, aí eu volto a falar com Ele? Talvez aí você esteja enganando a si mesmo, e você não esteja exercendo sua liberdade coisa nenhuma, você esteja escravo do pecado. Se você pode, com boa consciência, desfrutar de algo para a glória de Deus, em ações de graças a Ele, provavelmente você está num bom caminho. Ao Senhor pertence a terra. Não está te levando a pecar? Ah, mas a origem, esse filme foi feito por um diretor pagão, mas esse livro foi escrito por um escritor ateu, mas esse... Tudo bem. Pode consumir. E seja grato a Deus, e filtre o que é bom, e deixe de fora o que é ruim, e cresça. Claro, vale lembrar que as nossas consciências não são ainda guias perfeitos. Elas precisam constantemente estarem sendo afiadas pela Escritura, que nem uma faca que perde o fio e você precisa fazer todo aquele processo de amolar. A sua consciência ela é afiada por meio da Escritura. Do culto público, das devoções privadas, tudo isso afia a sua consciência. Então esse é o nosso segundo ponto. O amor a Deus demonstrado em gratidão a Ele deve reconhecer que todas as coisas são lícitas e vieram dele e são um bom balizador para a gente viver. O terceiro ponto, ele traz o porém. O fato de que nem sempre vai ser conveniente, mesmo que seja lícito. O amor ao próximo entra aí. O amor ao próximo como princípio regulador para as nossas práticas. Olha o que ele traz. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer: comei de tudo que for posto diante de vós, sem de nada perguntares, por motivo da consciência. Porém, se alguém vos disser: isso é coisa sacrificada a ídolo, não comais. Por causa daquele que vos advertiu, por causa da consciência, digo não a tua própria, mas a do outro. Pois porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, porque hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças? E aí a conclusão, portanto, esse vocês conhecem, né? Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E mais, às vezes a gente esquece o 32, não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse e o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O apóstolo traz agora outra situação. Não é você indo ao supermercado comprar carne. Descrentes te convidaram para jantar na casa deles. E agora? Acontecia, acontece, acontecerá. Todos nós temos familiares, colegas de trabalho, de escola, vizinhos descrentes. E por vezes somos convidados para um churrasco, uma feijoada, uma noite da pizza, um festival de crepes, um fondue, uma noite de caldos, um cento de coxinha. O seu vizinho fala assim: tem um cento de coxinha aqui, eu não consigo comer sozinho. Você fala: separa 60 para mim. Mas... se você fosse um judeu na velha aliança, isso seria um problema, não seria?
Porque Deus havia colocado diversas restrições alimentares que impediriam boa parte dessas ocasiões sequer acontecerem. Mas isso mudou, o Senhor nos disse isso, o Senhor mostrou naquela visão para Pedro que mudou. Mas a situação está posta. Você é convidado para a casa de alguém. É para ficar perguntando se a comida veio do templo, não sei o quê? É para ficar lá, olha, eu queria saber se esse frango assado ele foi morto no templo não sei de onde, porque a minha consciência... Paulo fala, não, nem pergunte. Paulo diz, como que te servirem sem ficar perguntando por questões de consciência? Por quê? Ao Senhor pertence a terra, acabamos de ver isso. Aliás, uma nota de rodapé. Esse verso 27 foi marotamente usado por incontáveis gerações de pais com medo dos seus filhos fazerem desfeita na casa dos outros. Você já usou essa? Ó, filho, a Bíblia fala para você comer de tudo que tiver lá, tá? Eu estou vendo várias cabeças indignadas aqui, vendo mamãe usava isso, papai usava isso. Não é isso que a Bíblia está dizendo não, tá, gente? O que ele está falando aqui é acerca da questão da consciência, não está falando de gostos alimentares. Imagina as crianças chegando na casa dos outros, mamãe, eu não quero esse brócolis porque talvez ele tenha sido plantado em um festival pagão de fertilidade. Não é disso que ele está falando, gente. Não é de gostos, preferências. Ele não está dizendo que você tem que comer coisas que odeia. Não é isso. Ele está falando o seguinte, uma família de descrentes te chamou à mesa. Não fique tentando checar a sua consciência quanto à origem dessa comida. Receba com ações de graças o que esse descrente te ofereceu. Seja você um judeu ou um gentio da nova aliança. Isso não é um problema. Nem trate como tal. Mas pode ser que o próprio anfitrião te diga, essa carne foi oferecida a ídolos antes, tá? Desculpa, esqueci. Você é cristão, né? Você é daquela turma. Eu estou avisando porque acho que é bom que você saiba. Veja, ele não está falando, não parece estar falando de uma armadilha, tá? O descrente jogou uma armadilha para você comer carne oferecida aos ídolos, não é isso. Ele está falando de uma situação em que tudo indica que o descrente está sendo cuidadoso para com você, que está participando do banquete, fala, escuta, ó, essa carne aqui, ela veio do templo. E agora, o que eu faço? E Paulo diz, agora é melhor que você não coma. E ele deixa claro, não pela sua consciência, mas para o bem do outro, por amor ao próximo. Como assim, Paulo? Eu devo me ajustar às expectativas dos pagãos sobre o que eu posso ou não comer? Não é isso. Quem regulamenta a sua vida é o Senhor, não é o pagão. Mas é, no caso, uma situação de amor, uma ação de amor. Porque aquele descrente, ele não sabe o que é ser cristão. Ele não conhece a liberdade em Cristo, ele não sabe nada dessas coisas. Talvez ele tenha noções confusas acerca do que é ser cristão, mas dificilmente entende. E ele te alertou em amor, dizendo, é carne de sacrifício. Se você comer nessa situação, na cabeça dele, do jeito que está, você estaria dizendo para ele que o seu cristianismo não importa. Que isso não é importante para você. Que para você tudo bem se associar aos ídolos. Ele não sabe que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela existe. Ele não consegue fazer a separação que nós fizemos no ponto anterior. De que sim, foi usada no ritual pagão, mas que pertence ao Senhor. E ele vai assumir que você, embora se diga cristão, gosta mesmo de ritual pagão. E não é cristão coisa nenhuma. E claro, naquela situação, imagina um banquete, várias pessoas, várias famílias, todo mundo à mesa, jantar servido. Provavelmente não vai dar para ali naquele momento em que o cara está pondo a comida no seu prato, você fazendo uma explicação teológica detalhada de por que você pode comer aquilo. Então, para o bem do descrente, para que isso não se torne um empecilho para o evangelho, você se limita por amor. Amor ao próximo que se esparrama do seu amor a Deus sobre todas as coisas. Como Paulo fala, ele não quer se tornar causa de tropeço nem para os que creem, nem para os que não creem. O interesse dele mesmo não é o que tem primazia, mas servir de forma que a missão seja cumprida e quem sabe alguns venham a ser salvos. O bem dele, daquele descrente, porventura vir a ser ganho para o evangelho, é muito maior do que o bem de você comer ou beber uma coisa da que gosta, ou parar de comer por uma ocasião, um jantar que seja, gente. Não seja você tropeço, nem para crentes que estão crescendo, nem para descrentes que porventura possam vir. O ponto é que pelo amor a Cristo e ao próximo,
uma das coisas que você tem que estar disposto a fazer é se limitar em certas ocasiões. Como Calvino explica, se usarmos nossa liberdade como quisermos e assim causarmos ofensa ao próximo, o resultado será que irão condenar a nossa liberdade. Portanto, por causa de nossa falta e falta de consideração, o resultado será que essa dádiva incomparável de Deus, a liberdade, será condenada. Os descrentes olharão para a nossa liberdade e dirão que ela é perversa. Vamos pensar de novo em fora da comida. Quem sabe um outro exemplo ajude. Essa aqui é uma situação que missionários passam com frequência. Imagine que você cristão, você e sua família, vocês vivem num país muçulmano. E esse país tem regras extremamente rígidas quanto à vestimenta das mulheres. O que a mulher cristã faz nisso? Veja, não é somente porque a lei do país exige, embora tenha isso também. Mas digamos que seja costume que as mulheres usem aquela cobertura na cabeça para sair pela rua. O que a mulher cristã deveria fazer? Bater no peito e dizer, tenho liberdade em Cristo, não vou usar isso de jeito nenhum. A sua liberdade vai ser construída pelos descrentes como algo ruim. Não vai ser entendida como liberdade. Vai ser tratado como uma ofensa. Por amor ao descrente, para não passar uma impressão errada do que é seguir a Cristo e assim confirmar as péssimas noções que eles têm, muitas optam por usar a cobertura do cabelo, porque não há pecado em usar. Ela não está indo para a mesquita adorar, só está usando na rua mesmo. Ainda faz de um jeito que fique bonitinho assim, que fique legal. Outro exemplo, você está com seus amigos na casa deles, e alguém põe lá um show no YouTube, um show musical na televisão, e entra algum artista que não tem problema você assistir, mas que os próprios descrentes pensam que é algo que está associado a coisas meio ruins, e por respeito a você, o seu anfitrião fala, eu vou mudar de canal, vamos mudar de show, vamos escolher outro filme. Ele, por amor a você, está querendo mudar. O mais sábio e amoroso da sua parte provavelmente vai ser dizer, ok, vamos mudar, obrigado pelo seu cuidado. E quem sabe você vai usar essa deixa para em algum outro momento conversar sobre a liberdade que nós temos em Cristo. E você comendo, bebendo, ou fazendo qualquer outra coisa, vai estar fazendo com qual alvo? A glória de Deus. O amor ao próximo. O cumprimento da missão. E veja que esses testes de ação de graças, de pensar na glória de Deus, de pensar no avanço do nome de Deus, eles são justamente aquilo que nos marca em diferença ao descrente. Paulo fala muito sobre isso, lá em Romanos 1, 18 em diante, quando ele descreve o ímpio, aquele que não crê, aquele que se recusa a se dobrar a Deus, aquele que olha para esse mundo maravilhoso, cheio de glórias, e que se recusa a fazer duas coisas, segundo Paulo. Ele se recusa a dar glória a Deus, e ele se recusa a ser grato a Deus pelas coisas que ele desfruta. Então, andar pensando em si mesmo, andar vivendo para si, sem glorificar a Deus e sem ser grato a Ele, é a marca do descrente. Mas andar nesse mundo, pensando na gratidão, na glória e na missão, são marcas de quem ama a Jesus. No verso 33 ele nos lembra, o objetivo da vida não é fazer dos meus dias mais felizes, o objetivo é fazer a missão e servir a Deus. E se para levar o evangelho adiante eu precisar me privar aqui e acolá de coisas que são lícitas, tudo bem. Se privar de comer uma coisinha para ver o nome de Cristo na boca de estranhos, claro. Se privar de beber uma coisa para que uma pessoa passe das trevas para a luz, claro. Tenha em vista o objetivo maior. E você vai perceber que essas autolimitações, elas não são pesadas. Elas servem a algo mais glorioso. Nós não somos como os descrentes que andam por aí visando o seu próprio bem-estar. Nós andamos por esse mundo sabendo que tudo tem a ver com a glória de Cristo. Até a carne que eu compro no mercado, até o que está na playlist do meu Spotify, até o que eu compro, o pacote de férias que eu compro na Decolar. Tudo é para nos alegrarmos no Senhor, glorificá-lo no que fizermos, cumprirmos a missão, amarmos a Deus e o próximo. O amor a Deus e ao próximo devem ser esses princípios que regulamentam nossa ética.
Perceba, a forma de andarmos nesse mundo não é simples. E muitas vezes essas questões são bem nebulosas, reconheço. Mas veja esse princípio. Talvez, para servir melhor a Deus e ao seu próximo, para amá-los melhor, você vai passar por situações em que você vai ter de deixar de fazer coisas legítimas, as quais você tem liberdade para fazer. Mas pelo objetivo maior de servir a Deus, você vai deixar. E isso é belo, sabe por quê? Porque isso é se parecer com Jesus Cristo. Que pela alegria proposta de ver a missão cumprida, constantemente se negou. De que por ser o cumpridor dos grandes mandamentos, amando a Deus sobre todas as coisas e a nós como a si mesmo, se privou, se negou, abriu mão da sua glória, abriu mão de tanto, se fez carne, se colocou debaixo da lei, viveu e sofreu toda sorte de maldades nas mãos de judeus e romanos, e o fez pelo quê? Pelo amor ao Pai e a nós mesmos. Limitou tremendamente a si mesmo, comendo e bebendo, fazendo o que fizesse, sempre para a glória de Deus. Comendo e bebendo, pregando ou curando, dormindo ou orando, expulsando demônios ou se permitindo ser amarrado, morrendo ou voltando da morte, sempre por amor, sempre para a glória de Deus e levando a gente junto. E aí, vamos imitá-lo? Vamos nos alimentar dele, vamos segui-lo? Paulo fala, me imitem nisso, irmãos, como eu imito a Cristo. O chamado é a imitação mesmo. É você que conheceu a morte da cruz e a vida da ressurreição, que você ande como ele. Paulo disse, eu me faço judeu para os judeus, fraco para os fracos, gentil para gentios. Eu renuncio ao direito de ser sustentado por amor a essa turma. Eu abro mão do direito de casar com uma mulher crente. Ele estava disposto a várias limitações. E você? Está disposto a pelo menos um pouquinho? Ou você vive para si mesmo? Se você vive para Cristo, vamos partilhar juntos de Cristo. E vamos amar esse mundo como Ele nos ensinou. Oremos. Senhor, nós te louvamos por Jesus Cristo e sua maravilhosa demonstração de amor por nós. Nós te louvamos porque nele temos aquilo que nós nunca conseguiríamos ser. E ele ofereceu a si mesmo para que viéssemos a parecer com ele. Senhor, reconhecemos que por vezes falhamos em te amar e amar o próximo e preferimos o amor próprio. Livra-nos, Senhor, de nós mesmos. Coloca-nos, Senhor, no caminho da imitação de Cristo. No nome de quem oramos. Amém.